Hoje é dia de chamar a atenção para outra doença, a tuberculose. Ela é um antigo fantasma da humanidade e ainda mata 2 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. No ano passado foram registrados no Brasil 70 mil novos casos, 5 mil deles fatais. O Brasil continua no grupo dos 20 países com maior incidência da tuberculose. O estado com mais casos é o Rio de Janeiro. Hoje, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para alertar os brasileiros sobre a prevenção, os sintomas e o tratamento da doença. A tuberculose é a principal causadora de mortes entre doentes de AIDS. Para combater o problema, o Ministério da Saúde lançou hoje em Brasília uma campanha publicitária. Procure uma unidade de saúde. O tratamento não pode ser interrompido. Em todo o mundo são registrados 8 milhões de casos por ano. 2 milhões são fatais. A Índia aparece em primeiro lugar no ranking dos países onde há a maior incidência da doença. Em seguida vem a China, a Indonésia e a Nigéria. O Brasil aparece em 19º. Ao lado do Peru, o Brasil é responsável por 50% dos casos de tuberculose na América do Sul. No país foram registrados 70 mil novos casos de tuberculose em 2010. O Rio de Janeiro aparece em primeiro no ranking nacional. O Amazonas aparece em segundo, seguido por Pernambuco, Pará e Ceará. O Distrito Federal aparece em último no número de ocorrências da tuberculose. A população mais atingida é a indígena. Em segundo e terceiro vêm os moradores de abrigos e os moradores de rua. Em quarto estão os presidiários. A maior incidência da tuberculose é entre os homens. E para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apesar da redução no número de casos de tuberculose nos últimos anos, o país ainda precisa avançar no diagnóstico e no tratamento. Nossas ações, a imprensa tem um papel fundamental de esclarecer a população sobre essa doença. Vocês sabiam que nós pegamos pesquisas recentes, em alguns lugares, mais de 50% da população acha que a tuberculose não existe mais no Brasil. E ela acomete mais de 70 mil brasileiros, teve uma redução importante nos últimos anos, mas nós precisamos avançar ainda mais, não só na detecção dessa doença e no tratamento supervisionado das pessoas. Os profissionais de saúde e a população precisam levar em conta que a tuberculose ainda é um problema, mas se for diagnosticada precocemente e tratada, ela cura e a pessoa que começa o tratamento para de transmitir quase que imediatamente. Nós estamos com atenção especial nos profissionais de saúde que trabalham nos presídios e nas prisões do Brasil, porque na população privada de liberdade a incidência da tuberculose é 25 vezes maior do que na população em geral. Então, além dos profissionais da atenção básica do Brasil inteiro, também os profissionais de saúde que trabalham nos presídios vão receber material informativo específico sobre a tuberculose. Nós acreditamos que, mantido o progresso atual, aí em 5 anos nós vamos estar muito próximos de deixar esse grupo dos 20 países de maior carga do mundo. Bom, para conversar com a gente, nesse que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, está aqui no estúdio o pneumologista Marcelo Calisten, coordenador da UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Bom, Marcelo, eu acho que já houve um avanço no Brasil, né? A gente já teve em 15º nesse ranking, foi para o 17º, agora a gente está em 19º. E tem uma coisa interessante que a gente associa a tuberculose a uma doença da pobreza, né? Aglomerações, pessoas fechadas em casas pequenas, é muito comum nos presídios, por exemplo. Agora, ela não fica restrita às camadas mais pobres da população, né? Não, Leila, boa tarde. De modo algum, ela é uma doença que não respeita classes sociais. Pode ocorrer desde das pessoas mais pobres até as pessoas mais ricas. Isso é muito importante para que as pessoas passem sempre a valorizar o que nós chamamos de sintomas respiratórios. Da pessoa ser um sintomático respiratório, que é aquela pessoa que está tossindo continuamente por mais de 2 a 3 semanas, com ou sem expectoração, né? Essas pessoas têm que saber que elas podem ter tuberculose, mesmo que seja em uma proporção pequena desse grupo, independente da classe social. Há uma subnotificação, né? Quer dizer, pessoas que estão tossindo e acham que é uma alergia, acham que é um resfriado, acham que é a coceirinha na garganta que dá porque tem poeira em casa, no ambiente de trabalho, lá o que o valha, e sequer procuram um médico. Isso acontece muito, né? É como qualquer sintoma crônico ou sintoma contínuo, prolongado, a pessoa tende a desvalorizar ou achar que é normal, que faz parte da vida dela. Isso ocorre com outras doenças, né? Como a asma, a rinite alérgica. Mas isso atrapalha muito o diagnóstico da tuberculose e faz com que pessoas que já pudessem ter sido diagnosticadas, já estarem em tratamento, que é extremamente efetivo quando bem feito,
não estivessem mais disseminando a doença para as outras pessoas. A grande importância do conhecimento da tuberculose é a pessoa saber reconhecer que ela tem tosse, que ela pode ter tuberculose, que o tratamento é eficaz se for feito rapidamente e da maneira adequada, não parando a transmissão para as outras pessoas. A rede pública está capacitada para atender e tratar quem tem tuberculose? Olha, o programa da rede pública no Brasil, no Rio de Janeiro, é espetacular, funciona muito bem, o medicamento é fornecido gratuitamente, não é vendido nas farmácias, você tem um acompanhamento mensal dos pacientes nos postos de saúde, não há falta de medicamento, ou seja, não tem motivo para que a pessoa deixe de se tratar adequadamente. O medicamento é fornecido gratuitamente, né? E recentemente houve até um avanço no tratamento com a inclusão de um outro medicamento ao tratamento essencial. Eram 3 remédios, agora são 4, mas ao invés de complicar, facilitou o tratamento porque diminuiu o número de comprimidos. Então, antigamente, uma pessoa chegava a tomar até 9 comprimidos por dia e hoje a pessoa acima de 50 quilos toma 4 comprimidos só. Muita gente reclama, né, que é um tratamento que deixa a pessoa, às vezes, mal disposta. Então, muita gente interrompe o tratamento, que eu acredito que deva trazer... porque é um bacilo, afinal, né, uma bactéria, corrija-me se eu estiver enganada. Ela fica mais resistente quando a pessoa para esse tratamento? O maior problema do tratamento da tuberculose é o abandono. Isso aí... temos que conscientizar a população. Uma vez diagnosticada a tuberculose, o tratamento é extremamente eficaz se feito até os 6 meses de duração. Muitas vezes a pessoa estava com tosse, com expectoração, febre, sudorese, começa a tratar e começa a melhorar, acha que está boa e para o tratamento. Não pode parar. Quando a pessoa para, ela não está curada e aumenta a chance da ocorrência de bactérias, de micobactérias resistentes ao tratamento, né? E isso é um problema que, se continuar ocorrendo, vai acabar tendo tuberculose de difícil tratamento ou impossível, né? Então, não abandone o tratamento tem que ser feito até o final, porque se você fizer o tratamento até o final, a cura é praticamente certa. Bom, como é que se pega a tuberculose? Acho que é pela gotícula de saliva da pessoa infectada, é isso? Então, pois as pessoas com tuberculose, elas eliminam bacilos no ar. Então, o contato próximo em ambientes fechados, nós chamamos de contactantes, aquela pessoa que tem em torno de 200 horas média de exposição a outra pessoa que com tuberculose. Quer dizer, então não é um contato rápido e não contamina ninguém. Quanto mais intenso o contato, maior a probabilidade de contato por inalação do bacilo da tuberculose. Ele se deposita no pulmão, né? Nós sabemos que metade da população brasileira já foi contaminada por tuberculose, não necessariamente desenvolveu a doença, porque o organismo tende a segurar ou tende a não deixar ela progredir inicialmente e formando o que nós chamamos de granuloma. Então, muitas pessoas, às vezes, me procuram no consultório, muito assustadas, porque numa radiografia ou numa tomografia apareceu um nódulo calcificado. E tudo que é calcificado significa, em geral, na maioria dos casos, benignidade. E no Brasil, no nosso meio, a maior parte dos casos de nódulos calcificados foi o organismo se defendendo da inalação inicial da tuberculose. Algumas vezes ela pode reativar ou o organismo não segurar a infecção inicial, dependendo da imunidade do indivíduo. Eu estava lendo aqui que 1/3 da população do planeta já teria sido infectado pela bactéria, quer dizer, já teria tido contato com a bactéria que causa a doença, mas, como você falou, apenas uma porção muito pequena, uma parcela muito pequena desenvolve, né? Uma porção pequena desenvolve. Alguns grupos de riscos, como tendem a desenvolver mais, como as pessoas que têm já a imunidade alterada, os pacientes com HIV, pessoas desnutridas ou tomando quimioterápicos ou tomando corticoide durante um tempo muito prolongado, eles têm uma tendência maior a desenvolver. Existe até antigamente nós chamávamos de tratamento preventivo, hoje nós chamamos de tratamento da tuberculose latente para esse grupo especial de doentes com imunidade alterada. Eles tendem a desenvolver mais a tuberculose quando comparado com os indivíduos com imunidade totalmente plena, né? Plena. Bom, a gente
torce para que o Brasil, enfim, saia dessa lista aí dos 20 maiores celeiros da tuberculose no mundo. A gente espera também que o número de vítimas, né, caia e que as pessoas procurem o médico quando tiverem, suspeitarem, enfim, que estão contaminadas. Muito obrigada, doutor Marcelo, pela sua presença aqui no Jornal da Globo News. Obrigado a você, Leila.